Olá pessoal, estamos aqui na sede da Futura hoje, num evento diferente, especial. A Futura está completando esse mês de setembro 8 anos de existência e eu e o Rafa, meu filho, a gente pensou bastante em fazer alguma coisa diferente para poder marcar o evento e coincidentemente na semana passada a Dani Roverotto, que é a arquiteta que fez o projeto de interiores aqui junto com o Rafa do nosso escritório, esteve aqui, trouxe umas amigas arquitetas para conhecer o meu escritório e aí a gente conversou muito e tivemos a ideia de trazê-las para marcar a comemoração do aniversário da Futura. Então, um prazer enorme poder receber aqui a Dani, a Marcela Rossi, a Isadora Ferreira e a Carla Mateuso nesse nosso espaço para poder comemorar o aniversário da empresa. Nós estamos numa trajetória muito boa, graças a Deus, assim, com muitos marcos na comemoração desse aniversário, a nossa sede, as coisas têm dado muito certo para nós, porque a gente procura fazer tudo certinho, e quando você faz tudo certinho já é difícil, né? Então, assim, a gente está muito feliz em recebê-las, obrigado pela presença de todo mundo. Não tem pauta, nós vamos conversar sobre tudo, nós vamos dar muita risada, então vai ser um prazer recebê-las. Oi, pessoal, gostaria de dar primeiro as boas-vindas a elas, né? E gostaria de falar também que é uma honra, né, ter podendo participar do podcast pela primeira vez. E é isso, vamos conversar, bater um papo aí. Vamos lá. Carla, pode abrir os trabalhos, Carla. Nossa, começa comigo? Começa com você. Então eu vou começar bem-vindo, Rafa. Obrigado. Bem-vinda, não é fácil falar disso aqui. Nem um pouco. Mas comecei por mim, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre vocês, sobre o projeto. Vamos inverter hoje. Primeiramente, parabéns pelos 8 anos e obrigada por convidar eu e minhas amigas que a gente sabe, falante, né? Eu brinquei, ela é arquitetas falante. E que venha muito mais sucesso, tá? Muito obrigado. Essa é a primeira coisa que eu tenho que te falar. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar. O que vocês querem saber? Muito obrigado. Vamos lá, Isa. Parabéns pelo escritório novo. Maravilhoso. Parabéns, Rafa, pelo projeto. Obrigado. E a Dani também, pelo projeto de interiores. Lindo a cara de vocês, que traga muito mais sucesso do que vocês já têm, que vocês merecem. São uma empresa próspera, familiar, e a gente valoriza muito isso. Adoro trabalhar com vocês. Então, muito obrigado. Estamos aqui entre amigos hoje. Isso aí. Dani? Mais uma vez, pela segunda vez, né? Eu abri o podcast. É verdade. E é muito bom estar aqui com vocês, com as meninas. E também é um prazer, né? Ter esse projeto assinado, né? Pelo escritório. Tem muito de vocês. E é uma honra para mim ter essa assinatura. E poder trabalhar com vocês sempre aí em vários projetos. Muito que Deus obrigado. abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Legal. Bom, gente, parabenizar, assim como as meninas, vocês, 8 anos, que trajetória, a gente sabe o que é ter uma empresa no Brasil e o que é trabalhar na nossa área. Somos heróis, né? Somos, vocês são, então parabéns por Muito todo obrigado, o empenho. né? E aí eu falo como parceira, como cliente, eu sei o quanto estar com a Futura numa obra é sinônimo de tranquilidade. Muito então, obrigado. parabéns. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, com as meninas principalmente, e também muito feliz de, nessa trajetória de 8 anos, a pelo menos 4, ter a possibilidade e honra de trabalhar com vocês. Então, que sejam muitos anos aí pela frente. Eu digo que nós, né, Rafa, nós somos privilegiados, né? Porque assim, eu acho que eu comento muito isso, né? Eu acho que além do que você entrega para o cliente, que é uma obra, uma reforma, uma casa ou um projeto, a gente tem que transmitir muito mais do que isso, né? A gente tem que transmitir esse sentimento, né? Essa coisa personalizada de você estar ao lado do cliente para enfrentar as dificuldades juntos, para resolver os problemas juntos. Eu acho que isso que nos move, né? O fato de você entregar um projeto, ir lá receber, é fácil, né? É fácil, essa é a parte mais fácil. Mas assim, trazer o cliente para perto de você, compartilhar as dificuldades que eles têm, com certeza, nas obras, né? E a gente sempre está ajudando nas soluções. Eu acho que esse é o nosso objetivo maior do nosso trabalho. Pelo menos eu penso isso, né?
Aproveita que são 8 anos aí de trajetória e conta, então, você e o Rafa um pouco da Futura aí, porque senão só a gente vai falar aqui, né? Eu vou contar. Conta porque, como assim, começou. Eu tenho que fazer uma homenagem muito especial pro Silvano, né? Que é o cara que está comigo, porque assim, eu trabalhei a minha vida toda do outro lado, né? Nas incorporadoras da cidade, eu fui engenheiro de obra, estagiário de obra, engenheiro de obra, coordenador de obra, gerente de obra, diretor de obras. Eu passei por todas as escalas de uma empresa corporativa, aprendi muito essa questão de fazer, de ter processo em tudo, de poder ter compliance, saber o que você faz de certo e de errado. Então, isso foi uma formação muito boa para mim, do ponto de vista educacional até. E eu procurei e procuro traduzir aqui tudo isso que eu aprendi, né? Porque a gente tem 2 caminhos, eu digo que você sempre tem 2 caminhos, o certo e o errado. Você escolhe, né? Você quer ir para o certo, às vezes ele é mais difícil, para o errado às vezes é mais fácil, mas o certo é sempre o certo. E o Silvano, assim que eu saí da última empresa, foi o primeiro cara que me estendeu a mão. E assim, sou muito grato, sou muito grato por tudo que ele fez. Hoje ele está comigo, eu falei para ele que eu largo da minha mulher, mas não largo dele. Assim, é um cara sensacional, fantástico, como pessoa, como profissional. Então eu sou muito grato ao Silvano e queria realmente prestar essa homenagem para ele. Eu ainda não fiz um podcast com o Silvano. Tem que fazer. Porque nós vamos ficar falando de obra rodapé embutido, de canto, de mesa, né, Rafa? Vai ser difícil, Esquadro, prumo, nível... Eu acho que vocês vão ficar falando de prazo, o que tem que entregar. De prazo, E exatamente. das arquitetas que estão enlouquecendo vocês. né? Os arquitetos Mas que faz foram- que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir. Nós vamos fazer, né, Rafa? Vai Vamos ser fazer. legal. Vai Ele ser e a legal. Joyce. E eu me lembro que a primeira obra que a gente fez juntos foi uma reforma do posto de gasolina do Carrefour. Olha, Em Desafiador. 2017 foi a primeira obra. E tipo assim, sem qualquer demagogia. A gente tinha medição mensal lá, tipo assim, dava R$2.000 a medição nossa. Era 1.000 para mim e 1.000 para o Silvano. Não pagava gasolina. Mas foi um aprendizado enorme, Com porque certeza. as coisas vão acontecendo, Deus vai colocando a mão em tudo, você vai fazendo as coisas certas. Então, assim, hoje a gente O caminho vai se abrindo. pode dizer que nós somos vencedores, né? Ele na empresa dele, na Salinas, e eu na Futura, e nós 2 juntos. Então, assim, sou muito grato ao Silvano e queria realmente prestar essa homenagem. Obrigado por ter lembrado disso. E também queria falar uma outra coisa, que aquela logomarca lá, é a primeira logomarca da Futura, quando foi criada. Foi o Diego Gibim, um amigo meu que trabalhava comigo, que fez gratuitamente, porque eu também não tinha dinheiro para pagar. todo mundo passou por isso aqui. E essa marca foi comigo até os 5 anos. Quando a gente fez 5 anos de empresa, a gente mudou a chave. E assim, eu gosto de ter marcos. Eu não sei se vocês têm isso. Eu lembro né? dos 5 anos. Você lembra? Lembro. Aí eu peguei Eu depoimento, lembro a que você- Carla falou, você falou, Paulo Belato falou, Marcelo falou, falou, a já, Isadora falou, todo mundo eu gravou lembro, um sim. depoimentozinho. Às vezes fala um pouco de mentira, porque tem que gravar, aumenta um pouco. Gente, isso já faz Aumenta um 3 pouco. anos. Como passa, né? Você vê? Caramba. É mesmo. Então, assim, hoje a gente vê uma evolução em todo mundo, né? Eu vejo claramente em vocês também a evolução dos projetos, na qualidade das obras, está tudo melhorando. Então, assim, para mim, eu acho que a gente tem uma estrada longa para poder construir juntos aí. Estamos pavimentando a estrada, Estamos pavimentando. né? Às vezes tem uns pedágios no meio. Sempre tem que ter, né? Aí eu criei um roteirinho aqui. O pneu fura. Aí a gente troca com o carro andando. Eu criei um roteirinho aqui e eu queria que vocês propusessem o primeiro tema para a gente poder falar. Tá. O que vocês querem falar nesse nosso bate-papo? Sobre projetos, sobre clientes, sobre perrengue. Ixi, é tudo uma coisa só. Vocês Tudo- têm- Vai juntar Tudo tudo numa misturado. coisa. Fala aí, Dani, sugere alguma coisa para nós aí. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem uma troca muito legal, é que uma ajuda a outra com as intercorrências que acontecem no nosso dia a dia. Certo. A maioria das vezes pro lado negativo. E aí a gente sempre pede socorro. Ai, gente, quero dividir isso com vocês. Aconteceu isso. Como que vocês responderiam esse cliente? Como que vocês se comportariam com esse cliente? Mas isso é muito legal.
A gente direto. Porque não é normal. Direto. Semanalmente. E assim, ó. E vocês têm problema assim todo dia, gente? Não, Ah, não. bom. não. Ah, mas tem semanalmente. Ah, tem. As É pessoas. E aí, então, né? Estamos aí a falando gente de tem exceção. uma brincadeira entre nós, que daí vem os DaniCast, né? Que são áudios longos contando a história pra elas entenderem e elas darem opinião. Sei. Então, assim, de repente falar, né, dessa nossa troca é muito legal, porque no mercado, eu acho que em todos, sempre existe a rivalidade, né? Sim. E aquele, porque não sei o que e tal. Mas com nós, isso não acontece. Nós realmente agregamos uma na vida da outra, sabe? Então, ou a experiência de como fazer tal coisa num projeto, ou abre aqui no celular, lembra cá aquele dia indo para São Paulo? Cara, tô com uma dúvida aqui. Onde que você colocaria essa cortina, né? Coloco na viga ou coloco para trás da viga? Não, Dani, assim, então isso tem um valor que não é imensurável. Imensurável. Porque assim, ó, há anos atrás, quando eu conheci elas em 2020, e até 2020 eu não tinha ninguém para dividir nada da profissão se não fossem as minhas amigas da faculdade, que não moram em Piracicaba. Então, assim, hoje eu me sinto acolhida, eu sei para onde de repente correr para pedir um socorro, porque a nossa vida, né, o nosso trabalho é assim. Então, assim, nós somos hoje empresa, cada uma tem a sua. Sim. E a gente tem os nossos clientes. E o que acontece? Dentro de uma empresa sempre tem um gestor. Eu não tenho uma gestora ou um gestor. A gente que é a gestão. Nós somos. Então, assim, ter essas pessoas ao nosso redor... Conforta. Nossa. Conforta. Como muitas das vezes, quantas vezes eu liguei pra você? Oswaldo, tá acontecendo isso, não sei como lidar, não sei como fazer, qual a sua opinião, né? Eu acho isso muito importante no nosso círculo de amizade. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, falar disso eu acho que é importante. Pode ser que as pessoas vejam isso com outro olhar, Mas eu penso assim, mas se eu faz acho bem que pra não, vocês, né? Se Sim, isso é uma demais. coisa que eu imagino que faça, porque eu também não tenho. Sim. Eu não o que a tenho que Dani recorrer, falou- eu tenho que pesquisar. O que a Dani falou é uma coisa, é fato. Na época da faculdade a gente faz amizade, mas cada um segue um caminho. Sim. Sim. E a gente trabalha meio que igual, meio que parecido. Tem a mesma ideologia, os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, eu acho que por isso que depois de 2020 casou essa amizade. Sim. E é uma amizade muito forte e E verdadeira. é sadia, né? É, uma amizade assim, sadia. Que nem a Dani estava explicando da dica. O que você acha? Você falasse assim, Dani, você está errada, vamos para esse caminho. Ela vai escutar, ela vai pôr Sim. a opinião dela, a Marcela a opinião dela. Não, Carla, você que está errada, eu acho que tem que ir para esse caminho. Então, a gente tem livre-arbítrio de falar o que a gente pensa. Sem Então, melindre, sem não, melindre. sem Sim. pensar no que vai falar, no que vai agir, como vai falar. Então, a gente fala abertamente. E cada uma tem, assim, a particularidade, um jeito de ser. A gente brinca DaniCast, porque quando ela vai contar uma história, é 5, 7, 10 minutos. Em 1822, Eu Dom escuto Pedro inteirinho, I. sem pôr no 2 ponto, sei lá o quê. Eu escuto. A Isa já é objetiva. Não, pronto, acabou. É isso, tá, aqui. Eu sou meio termo, eu sou objetiva igual a Isa, mas eu tento falar um pouco. E daí vem A sentimental. a sentimental, a Marcela. Então, assim, a gente complementa. Mas você não chora, não, né? Choro. Ai, meu Deus do céu. Não, eu tô Quando mais uma xinga, contida. outra chora. É isso. É tipo isso. É muito legal, porque essa amizade, algumas de nós já nos conhecíamos, a Isa eu conheço desde adolescente, a Carla também, a Dani a gente já se conhecia antes de 2020 pelo Instagram, e aí foi muito genuíno, a gente foi se aproximando com a pandemia. A Isa, nem tanto que a gente já tinha essa proximidade, mas a gente foi se aproximando cada vez mais e entendendo que ali era realmente um lugar de conforto, de acolhimento, de não julgamento. De chegar e falar assim, eu errei, o que vocês fariam? E uma Nossa, eu acho realmente isso muito legal. acalentar a outra. Muito legal. E eu fico emocionada de falar, porque eu sou a sentimental. Mas eu, no alto dos meus 30 e poucos anos, nunca imaginei que eu ia fazer novas, grandes amigas. Às vezes a gente acha que a gente vai conhecer colegas, porque os amigos a gente conta nas mãos, pelo menos eu. É verdade. E aí eu fui muito surpreendida com a minha profissão, que me trouxe
amigas maravilhosas que eu levo, assim, pra sempre. E eu sei que é recíproco, então é muito legal Que isso. gostoso. E o mais engraçado é que é de uma forma natural, porque quando as pessoas são amigos de profissões, normalmente gera uma rivalidade, uma inveja aqui, um egoísmo ali. E a gente que nós somos 4 amigas com a mesma profissão, eu acho que isso uniu mais ainda pra gente de forma muito natural. E pra quem vê de fora, é engraçado, porque eu acho que as pessoas olham com estranheza. Quando vai convidar uma, fala, vamos convidar as 4, porque elas são amigas. Então a gente tá as 4 no mesmo evento, porque, não sei, acho que quem olha de fora acha tão diferente. 4 Sim. arquitetas de escritórios diferentes não serem rivais, que quando chama uma, chama as 4. Fala, as 4 amigas, as 4 amigas. Então isso é muito É muito engraçado. A legal. gente não percebe, mas a gente sabe que quem vê de fora vê um grupo. É. E é E verídico isso, não, não... não causa inveja, isso? Isso que eu ia falar, não Não é sei. rivais, viu? Não sei. Às vezes tem orçamentos que passam na mão minha, da Dani, da Mar. Ah, você tá com esse cliente, a gente se conversa, então fechou, a gente tá feliz. Fechou desse ciclo aqui. É muito ótimo. engraçado, porque às vezes a gente percebe que aquela pessoa tá orçando comigo, e eu percebo, eu não sei como que a gente percebe, mas que tá orçando com a outra também. E a gente conversa, como tá aí? Você tá pensando em cobrar como? Já aconteceu situações de eu falar, Carla, não consigo atender, então eu já vou te indicar. Passei um Então, cliente pra lá. É muito genuíno mesmo. Que gostoso. É que às vezes a gente tá com uma demanda de trabalho muito grande. Você indica um profissional? Indico, tem 3 E já maravilhosas. aconteceu, por exemplo, da própria Carla saber que a gente estava ali numa fase com muitos trabalhos em andamento, pelo menos no meu escritório, e poucos novos trabalhos. E uma empresa precisa de receita. Receita entrando projeto. Carla, meu Deus do céu, preciso de projeto. E ela indicar, olha, Marcela trabalha mais nessa área. Isso já aconteceu, Deixa eu muito fazer uma legal. pergunta muito importante. Ai, que medo. Não, assim, Senhor. tranquila para vocês. Né? Assim, cada uma tem uma forma de conduzir seu negócio, né? De separar suas contas e tal. Vocês têm uma linha de corte? Porque assim, todo mundo já entendeu que o mercado existe para todos nós, né? E cada uma conquista o seu espaço. Só que assim, como eu falei no caso do Silvano, a primeira obra que a gente fez foi uma reforma do posto de gasolina. Se aparecesse para mim hoje, eu ia orçar, obviamente, mas assim, eu vou colocar uma margem que me deixe confortável caso eu pegue. E a minha linha de corte seria essa, que é um filtro natural que a gente faz. Vocês têm essa linha de corte para dizer assim, o cliente quer fazer uma ampliação do gourmetzinho de 12 metros quadrados no fundo da casa dele. Vou orçar ou não vou orçar? No escritório, a gente acaba orçando basicamente tudo que aparece. E aí a gente usa esse mesmo artifício. Mesmo critério. É um projeto que eu preciso ter uma rentabilidade, então eu preciso pensar num valor mínimo. E aí a gente apresenta para o cliente, ele querendo ou não, a gente segue o projeto. Tem algumas situações que eu não faço mais. Quando eu comecei a minha carreira, eu fazia muitos projetos de interiores para apartamentos que estavam sendo lançados. Sim. Então, eram projetos que o cliente me contratava 3 anos antes. Até eu poder entrar nesse prédio, medir, compatibilizar tudo. A pessoa já tinha mudado de ideia de tudo que ela queria 3 anos atrás. Então, esse tipo de projeto, hoje eu não orço mais. Eu já falo, olha, eu não trabalho com tanta antecedência assim. Sim. Mas, ao contrário, a gente tem essa questão mais do financeiro que a gente insere ali no projeto, porque é pequeno, mas vai dar trabalho. Então, não dá para cobrar pelo metro. E a gente não corre um sério risco, agora uma pergunta para Dani, de em fazendo o que eu falei que faço e a Má também falou que faz, falar assim, nossa, a Dani tá louca. Vai fazer uma ampliação de 12 metros, cobrar X mil reais, acho que ela tá... A gente não corre esse risco. Corre. E isso você consegue administrar bem quando acontece? Falando disso, eu geralmente, às vezes, quando para fazer esse corte educadamente, porque já aconteceu de eu falar para o cliente que eu não faço e o cliente me julgar. Sim. E então eu falo, infelizmente o meu escritório não está conseguindo atender. Então eu vou ter, não sei quando eu vou ter uma posição de disponibilidade. Sim. Você sai por uma tangente daí, Sim, nesse caso. Eu já fiz isso. Já cheguei a orçar um projeto que era uma fachada e uma área gourmet no fundo da casa. E o cliente sentou na minha frente e ele queria um orçamento. E eu apresentei o orçamento para mim que aquilo era o mínimo, igual a Marcela falou.
Eu fiz não querendo pegar. Aí ele falou assim na minha frente, ele falou assim, mas eu não quero tudo isso que você tá proporcionando aí no orçamento. Eu falei, mas o meu mínimo é esse. Ele saiu, deu meia hora, juro, ele deu meia hora, ele voltou, ele falou, pense pra mim, pense com carinho, eu gostaria muito de fazer com você, não sei o que, deu meia hora, ele voltou. Ele ficou, eu acho que ele não falou na hora que ele tava na sala, ele voltou e falou. Eu falei, tá bom, fiz a proposta pra ele, coloquei o meu mínimo. Eu falei assim, se eu fechar, eu vou fechar tendo uma receita legal, que não é uma coisa que eu quero pegar pra fazer. Por quê? Num projeto completo, a demanda é muito grande. E eu, de repente, pegar um projeto pequeno vai atrapalhar o meu andamento. Sim. Não desmerecendo, mas é isso que acontece. Então, para eu realmente dar atenção, eu preciso ter esse tempo, né, nessa demanda. Ele voltou, ele não pediu nem desconto, ele fechou comigo. Ele falou, olha, não era o que eu imaginava, mas eu vou fechar com você. E nós fizemos, inclusive ele executou agora recentemente. E ele seguiu certinho, bonitinho. Ele falou, ó, demorou, né, Dani, mas ficou pronto. Então, assim, é isso. Ou Mas ele queria o seu trabalho. ele queria o trabalho. E não importasse Ele quanto nem fosse. procurou outro. Inclusive, tem eu, a Marcela e a Carla perto dele. Ele foi no mesmo escritório, Entendi. entendeu? Eu acho que ele gostou, conversando comigo, eu sendo sincera, em falar que, olha, esse é o meu mínimo, eu não faço por menos do que isso. Eu vou contar um episódio pra vocês. Né? Eu vou contar umas coisas aqui agora, né? Não é só vocês que vão falar. É um cliente da Marcela. Eu não vou falar. Ai, o nome, meu porque Deus. Mentira, meus clientes são maravilhosos. O cara sentou comigo e falou assim, Oswaldo, eu tô assim, assim, assado, conheço os seus filhos, sou amigo dos seus filhos e tal. Não tenho dinheiro. Sei que a sua empresa é muita areia pro meu caminhãozinho, mas eu vou fazer o possível e impossível para você construir a minha casa. Eu vou vender meu carro, eu vou parcelar. Gente, aquilo foi tão profundo para mim e ele já tá morando na casa. Eu vou chorar. Ah! Porque eu sei quem é. E aí eu brinquei quando a gente chegou. Ai, não fala a palavra sonho pra mim. Mas é, né? É É um sonho. sonho. E assim, entregamos a casa, ele fez um discurso de 15 minutos elogiando o nosso trabalho. Nossa, Foi a que melhor coisa que eu fiz gracinha. na minha vida. Tá vendo? Muito obrigado. Ele agradecendo, muito obrigado. Sim, eu sei que você pega coisas maiores, mas para mim foi muito importante. E o cara falou, É gratificante, né? É. Não tem, isso Bom, não tem preço. Você já até sabe sei. quem é. Já. Né, Rafa? Sim. É muito Foi legal. muito né? legal. Foi É muito legal. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente se surpreende, né? Às vezes você vai fazer uma ampliaçãozinha e o cara quer não, quero a sim. Carla, eu quero a Isadora no meu projeto, porque isso para mim é muito importante. Eu lembro que nesse cliente, por exemplo, a esposa veio com uma ideia e ele veio com outra. E aí, quando eu apresentei a primeira proposta, ele veio, ó, eu quero assim, porque eu sei o custo disso, assim, assim. Então, eu fiz em cima daquilo que ele pediu, do briefing. A hora que ele sentou com a esposa na minha frente, ela falou assim, Dani, eu tenho que ver como eu vou falar pra você isso. Mas, eu já falei pra ele, que era o marido dela, que eu quero que você faça o projeto, a sua criação. Porque o que ele quer não é o que eu quero. Porque ele estava indo pro lado da economia. Então, o que eu fiz? Eu fiz o projeto na economia. Econômico. Agora, como que eu ia, se ele, a imaginação dele era X, eu ia colocar XY, né? Ele ia brigar comigo ali. Aí ele falou assim, eu falei pra ele que eu contratei uma arquiteta para fazer um projeto. Eu não quero que faça o que ele quer fazer, porque isso pra mim não é um projeto. Aí eu falei, então tá, eu posso criar? Posso. Criei. Não foi nada exorbitante, mas saiu do que ele imaginava e ele demorou um pouco mais, mas ele conseguiu realizar. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, assim, você vê, um projeto pequeno gerou uma transformação na família, Sim. de tanto financeiro. E se você vê um antes e depois, eu acho que até postei esses dias, não sei se vocês repararam, ali na travessa, sabe? Na lateral do escritório. Nossa. É na travessa ali da rua do seu escritório, do ladinho? Não, é assim. Vocês não acreditam que essa transformação. E eles estão, assim, radiantes. Você sabe que uma outra coisa até que eu queria comentar com as meninas do lado de lá. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente fazer, às vezes,
principalmente em reformas, retrofits, é tentar passar um pouco da visão para o cliente daquilo que vai agregar valor para o investimento que ele vai fazer. Porque às vezes a casa vale 300 e você gasta 100, ela vai para 600. Porque tudo que você coloca lá vai valorizar o investimento dele. Talvez seja nosso papel, até como vendedor de trabalho e de serviço, informar o cliente disso, né? Você faz muita coisa fora também em São Paulo, né? Sim. Eles pedem, eles têm essa demanda também de ficar pedindo essas coisas? Olha, eu tenho um exemplo muito claro na minha mente, que é uma cliente minha que já é o 3º ou 4º projeto que eu tô fazendo pra ela. O primeiro foi um apartamento pequenininho, há muitos anos atrás. E ela falou, esse apartamento é o apartamento da minha vida, eu quero morar aqui pra sempre. Então a gente optou por ótimas escolhas lá dentro. Era pequeno, a gente tinha que otimizar. Então, em relação ao metro quadrado, foi um investimento alto. Só que agora a vida mudou e ela vai sair dali, vai construir uma casa maior. E na hora de vender o apartamento, ela falou, nossa, tantos anos depois eu achei que eu fosse vender por mais. Eu não acho que eu tô recuperando o investimento que eu fiz e mais um pouco. Ela tá recuperando o investimento. Falei, mas a gente tem que lembrar que esse apartamento, esse investimento, foram 5 anos de puro conforto. Você viveu super bem ali, foi feito pro seu momento, foi feito pra você. E não para negócio só. E não para negócio. Então, claro, quem tá procurando um apartamento para comprar e aí a pessoa reformou aquele apartamento para venda, muito possivelmente fez escolhas mais econômicas. Agora, se você faz para você viver, eu acho que tem que ser as escolhas que vão te fazer você se sentir em casa. Quanto custa isso, né? Não dá para mensurar. Não dá pra mensurar. E ela falou, é verdade, porque nesses 5, acho que são mais que 5, são 5, 6 anos que eu vivi no meu apartamento, ele é pequeno, mas todas as vezes que eu entrei, eu realmente me senti em casa. Eu sou muito feliz aqui dentro. Então aquilo, eu fui dormir com o coração cheio. Eu falei, às vezes não é sobre preço, mas o quanto ela viveu bem dentro daquele período, num ambiente pequeno, que ela achou que era um investimento alto, mas que ela viveu bem por 6 anos. E agora vai dar um passo maior. Então isso é muito gostoso. Não é só mensurar o custo e o retorno financeiro, mas o retorno de vida, de bem-estar, de conforto, né, que ela passou. E os momentos que ela viveu ali, que com certeza nunca vão ser apagados da memória. Então acho que tem que saber verificar com o cliente qual que é o retorno que ele quer daquilo. É só financeiro? Então, a gente tem ótimas escolhas inteligentes que lá na frente vão trazer um retorno financeiro melhor. Agora, você quer experiência, você quer criar memórias e viver, que seja por 1, por 2 ou por 10 anos aqui dentro, vamos fazer pensando em você. O retorno a gente vai ver lá na frente qual que vai ser. Então, a gente tem que saber, né, diferenciar uma coisa da outra. Né? Você faz muito comercial também, né? Não comercial de TV, Carlinhos. Famosa. De rádio faz. Não, só aqui. Seus clientes cobram isso de você? Carla, eu vou fazer um investimento aqui nessa reforma e vai valorizar, não vai valorizar? O comercial depende se é alugado, se a pessoa comprou um terreno e construir. A gente tem um cliente que nós fizemos o projeto desde o começo, então ali foi um investimento mais alto, porque é dele. Quando é um projeto alugado, a gente tem que pensar muito mais minuciosamente assim, qual produto a gente vai colocar, entendeu? Porque é por 3 anos, 2 anos, 1 ano, e tem que ser uma coisa fácil manutenção. Então, comercial, você tem que... É uma outra proposta do que é essencial. Exatamente, tem toda a razão. Você tem que pensar muito no pós-obra, nesse caso. Né? E detalhe, muita gente está usando aquele espaço, né? Não é uma única pessoa, não é uma família, não tem aquele cuidado, aquele zelo, né? Então, às vezes, é uma empresa que tem 100 pessoas, 80, 200 pessoas. Então, ali anda bastante gente. Tem que ser um produto fácil limpeza, fácil manutenção, e não com custo tão agregado. Né? Eu acho que deve ser muito bacana para vocês. Eu acho porque eu sou engenheiro, né? Mas assim, quando você vai fazer um comercial, um projeto É. comercial, você tem que primeiro entender do negócio, né? Da logística, do fluxo. O tipo de cliente. Do tipo de cliente. De público. Por onde vem o público, a rua é por aqui, então tem uma imagem positiva, daí tem imagem negativa, e assim, visibilidade e valorização, quem são os seus confluentes, se você tem concorrente perto ou não. Acho que você tem que tentar entender um pouco de tudo isso para poder fazer uma proposta, né? Do marketing, né? E tem que pensar bem na logística deles também, quantos funcionários, quantas salas precisam. Então, essa logística interna é muito importante. Esse nosso cliente que você falou,
A sede foi você que fez também, A né? sede fui eu que Então, fiz. ficou sensacional. Mas assim, engraçado, a maioria dos clientes comerciais, a primeira coisa que eles querem é a fachada. A fachada tem que ser É imponente. porque tem que ser imponente. A fachada tem que chamar atenção. Então, a primeira coisa do marketing da empresa é a fachada. Talvez porque traga credibilidade na fachada mais imponente. É o primeiro impacto. Que causa curiosidade, né? Pra saber, de repente, como que é lá dentro, né? Como que funciona. Mas o comercial, eu acho que tem um gancho aí que a gente tem sempre que lembrar nos nossos projetos. Eu fiz uma pós voltada para projetos comerciais e lá eu aprendi uma métrica muito importante. Dependendo, claro, do tipo de projeto comercial que a gente está falando, de 5 em 5 anos, esse espaço tem que passar por uma renovação. Claro que existe a manutenção, mas a renovação que eu falo é mudar realmente a atmosfera do espaço em si, onde o cliente vai permear. Então, não dá para a gente propor ali algo muito caro e que a pessoa dali 5 anos vai descartar. A gente tem que ter, né, essa leitura de que aquele espaço ele vai se transformar em um curto período de tempo. Nunca pensei nisso. Isso é fato. E uma outra coisa do projeto comercial, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho aprendido a lidar com isso. Projetos que não existem mais. Você fez um primeiro projeto para a empresa e, de repente, a empresa cresceu muito e um segundo projeto você não estava ali, era um outro profissional fazendo, ou até mesmo era você, mas você estaria deixando de lado tudo aquilo que você idealizou 3, 4, 5 anos atrás para uma nova sede, uma nova proposta. Então, é difícil você ver que o seu projeto morreu, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um projeto muito especial que me trouxe bons frutos para o escritório, mas a empresa acabou crescendo muito e aí num segundo momento nós já não estávamos mais atendendo essa cliente e aí aquele projeto tão lindo, tão maravilhoso, pensado no mínimo detalhe, que foi, nossa, bombou, tchau, acabou, não existe mais. Então você como arquiteto tem que entender também, é que a gente brinca que um projeto é um filho no mundo, é um filho no mundo, você pariu, né? Eu já olho de outro jeito, sabia? Eu já tive projeto que o primeiro era simples, pequenininho, que era uma empresa que estava começando. 2 anos depois a empresa reformulou, cresceu. E que, sei lá, 10 anos depois, se essa empresa cresceu, é sinal que o nosso primeiro trabalho lá no pequenininho deu retorno. Sim. Porque se não tivesse um espaço legal para atender os clientes, se a empresa não tivesse crescido, talvez o ambiente impactasse um pouco. Mas se cresceu, eu acho que eu me dou crédito também. Independente se no próximo projeto é comigo ou não. Então, eu comemoro o fruto de cada empresa que passou pela gente, que cresceu e que andou com as próprias pernas depois. Não, isso Porque eu acho sim. que a gente influencia no crescimento das Com empresas. certeza, né? acho super válido, compartilho dessa opinião. Mas, por exemplo, esse projeto que não existe mais, que eu adoro, eu não me sinto à vontade de postar essa foto no Instagram e relembrar. Esse projeto que eu fiz em 2000 e tralalá, não foi, existe né? mais. Já se então, Sim. isso se perde. E é um Mas projeto esse muito legal. gancho, essa sede que a gente está falando desse meu cliente, ele veio há 12 anos atrás, 15 anos atrás, para fazer uma reforma da fachada e uma recepção. Então, eu atendi ele na primeira, onde ele trabalhava, para depois virar sede maior agora. Na verdade é assim, né? Eu acho que essa recorrência é o nosso principal objetivo, né? Porque assim, óbvio que é gostoso você conquistar novos clientes, mas é o cara que já conhece o seu trabalho, já gosta do seu trabalho, chama você para fazer a casa dele, a casa de campo, a chácara, a empresa, a reforma da mãe dele. Isso é o melhor dos mundos. Eu acho esse o né? mais satisfatório, Eu na verdade, acho você também. fidelizar. Já tem vínculo, né? Osvaldo, mas com obra acontece com você também? Porque a gente sempre atende cliente que passa na nossa mesa e fala: eu construí uma casa 20 anos atrás, nossa, tô traumatizado. Nunca mais eu vou construir. Com você, eles ficam traumatizados ou eles voltam? É assim, eu tenho 2 clientes aqui na mesa. É verdade. É Eu verdade. tô esperando uma segunda oportunidade, entendeu? É que a gente sabe que obra leva um tempo, é um gasto maior e a pessoa não faz de 6 em 6 meses uma casa nova, às vezes. Isa, eu penso assim, né? Obras são todas iguais. Ela vai muito bem na primeira fase, na fase cinza, naquele namoro. Nossa, como tá indo rápido, tá tudo bem. Começa o acabamento. Ai, Jesus.
Aí ferrou. Jesus amado, Oswaldo, você viu o preço daquele granito, daquele metal? A arquiteta é E louca. como é que eu vou fazer e não sei o que, estourou o orçamento, a esquadria, É assim mesmo. não é? Mas a gente passa por isso, viu? Então, Vai achando que é só você lá não, na mas obra. eu A tô arquiteto dizendo, também passa. Conosco, a gente pega essa fase terrível do final, porque acaba o dinheiro, acaba o amor. E é você que tá lá, né? E eu que tô Naquela- lá na ponta. E exato. assim, as obras que eu faço gerenciamento, que a gente faz gerenciamento aqui, a gente sempre faz um orçamento inicial e todas as etapas que vão sendo vencidas a gente compara o previsto e o realizado. Então, quando o cliente vai comprar, por exemplo, alumínio, esquadrias, ele consulta o meu orçamento. Quanto que você considerou? Ah, tantos R$1.000. Nossa, mas não vai dar. Tira o ripado. Gente, Tira o ripado que dá. mas aí eu vou Não é falar assim? no lugar de cliente. Quando eu comecei a minha obra, antes de começar, eu contratei a engenheira Beatriz Stolf, Sim, para que fazer é o orçamento. muito capacitada. Nossa, ela é incrível. Tá aqui todo o meu projeto. Bia, orça pra mim. Antes de eu fechar com vocês. A hora que chegou, eu arquiteta, hein? Olhei aqui e falei assim, a Bia tá louca. Imagina, não é isso aqui não. Não, tá maluca, não. Vou gastar muito menos. Eu sou arquiteta, eu tenho desconto, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Quanto eu Dobrou. gastei? Ela dava certo. Não dobrou. Ela estava certa. Desde o princípio. O cliente, ele se engana também. Ele se engana quando a gente passa esses orçamentos. Pelo menos eu, que como assusta, cliente, né? me enganei. Assusta primeiro. Eu acho que a gente tem que visão. falar. Eu acho que a gente tem que contar isso pro E cliente. não é né? só a questão de não estar com um orçamento ali mais redondo, fechado. O tempo vai passando, a obra vai acontecendo, os reajustes vão vindo também. Você não tem como prever. Não tem como prever, né? E também tem a questão de, às vezes, mudar o projeto, né? Então, assim, uma bancada, eu quero um Decton. Ah, mas tem a opção de também colocar um granito São Gabriel. São dois produtos totalmente diferentes. Ele vai fazer a mesma função. Mas aí é o céu ao limite, né? Eu sempre uso essa frase. Eu sou limite. Mas Também. é. Mas E tudo não terás. E duas frases. O céu é o limite, tudo não terás. As duas A estão na partir Bíblia, do né? momento em que você entende elas, a sua vida é outra. Tudo não terás é um pouco mais Agora, já impactante. aconteceu com vocês e falar assim, Jesus amado, aquela porta de 5 metros, eu vou reduzir para 1,20. Porque a esquadria ficou muito cara. Graças a Deus, o meu cliente comprou a porta de 6 metros. Oswaldo, o que eu faço com esse vão aqui? Essa porta ficou caríssima. Eu falei, eu vou Eu sentar tô o com uma pau pra situação de projeto comercial. Eu fiz um retrofit de uma fachada comercial e chegou o orçamento. Só para fazer um retrofit foi de estrutura metálica, 200 mil. Meu Deus. Ah, o cliente já voltou. Carla, preciso marcar uma reunião. Acontece isso. tem Oswaldo, o como. que eu faço? Eu não posso falar pra ele assim, viu? Manda diminuir o Diminui. vão da Não. porta. Você fala, peraí que eu vou consultar o arquiteto. Rafa, vem aqui. Tira Com a o gente- ripado. Aí entra o Rafa. Muda Mano, aqui. tirar se for meu. Se for meu. Ah, Agora sim, queria fazer uma pergunta pro Rafa, né? E vocês também acompanham obra, né? Eu não, Vocês- Deus me livre. Deixo pra vocês, vocês É. são melhores A nesse gente papel. visita. Isso, eu Exato. gosto de Ver visitar. a obra pronta, assim. Tudo lindo, não maravilhoso. tira algumas É, dúvidas. forte. É. Não, é uma... Exato. Como que você se sentiu, o Rafa, arquiteto, né? Como você se sentiu fazendo essa migração de projeto para execução? Como que foi essa experiência para você? É que na verdade eu não entrei muito em projeto, né? Eu não tive. Eu fiquei em projeto na época de estágio só. Então eu não entrei em projeto na execução mesmo. Eu ia em estágio eu ficava lá fazendo o que já estava executado. Então quando eu voltei para Piracicaba, eu aprendi coisa de obra ficando com você. Então quando eu voltei para cá, eu não entrei mais em projeto. Então eu E você não sente falta disso? De sentar na prancheta, de sentar na Criação. prancheta? Sentar. na Sentar na cadeira. prancheta. No seu tempo. Do meu tempo. Do meu tempo. Do tempo do creme rinse, Japão. japona. Não, falar que eu não sinto. É outra proposta, né? Outra linha de pensamento, assim, Mas eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de criar. Mas eu aprendi a gostar de obra, vamos dizer assim. Aí dá pra fazer isso?
Passa a Eu fórmula. acho que se fizer só É que eu tive- isso, sim. É que eu tive um bom professor. É verdade. O Rafa O que foi... você mais gosta de fazer, Rafa? O que eu mais Hoje, gosto de fazer, em questão de Trabalho. de trabalho, É. ah, Porque você é arquiteto eu gosto e de, foi voltado para a obra. eu uma gosto parte de lidar com o pessoal de obra, de estar dentro da obra. De acompanhar, O professor foi bom, hein? gerenciar, É. pegar o Ah lá. projeto. Pegar professor projeto, pai. ler projeto e tal. Eu tive planejei. muito cuidado com o Rafa no começo, porque assim, primeiro que ele é meu filho, né? E assim, como que o Rafa veio trabalhar comigo? Ele fazia estágio como arquiteta lá em Campinas, ele se formou em Campinas. E aí, Rafa, tá tudo bem aí? Eu ficava só sondando, né? Eu ferrado aqui de serviço, precisando de gente para me ajudar. Rafa, tá tudo bem aí? Tá? Onde você tá? Tô na padaria, tal. Fazendo o que na padaria? Comendo. Não, nós estamos fazendo uma reunião aqui. Na padaria? A sua arquiteta não tem escritório? Não, não tem. A gente faz reunião na padaria. Eu falei, Rafa do céu. Volta pra Piracicaba, pelo amor de Deus. Ou a gente ia na casa dela, ou a gente ia na Onde padaria, você que era perto estudou, da minha Rafa? casa. Na PUC. em Ah, na Campinas. PUC. Eu também. Que ano que você se formou? 18. 18? Eu saí em 2013. Acho que você já tava. Entrei em 14. Ah, tô Um velha. ano antes. Mas é muito legal lá, né? Muito, Eu- muito. Foi, Por mim, eu ficava na faculdade minha vida inteira. Ah, eu foi, foi muito feliz Ah, lá. eu não. Nossa, eu adorava. Fui muito feliz na PUC. É. E daí eu tive cuidado, porque assim, além dele ser meu filho, ele ficou 2 anos comigo, ficou comigo sem eu falar nada. Ele aprendeu tudo me acompanhando. Observando. Só olhando. Eu nunca fiz uma pergunta, nesse período, eu nunca fiz uma pergunta para ele. Ele ficou aprendendo, me acompanhando, entendendo como é que funciona, aprendendo a se relacionar, porque uma coisa é você estar no escritório, né, com os seus colaboradores, outra coisa é você estar falando a linguagem do pessoal lá. Sim. É. Você está vivendo com eles lá, você está comendo um pão com mortadela com eles lá, no sol, abrindo projeto, numa concretagem, junto com eles, é diferente. Na realidade, vocês são 3, né? É colaboradores, clientes e o pessoal de obra, né? Exatamente. E Então, você é tem que três, circular com todo mundo. E sabendo os arquitetos. É isso, arquiteto. E os engenheiros. Ai, coitado de vocês. É, Paulo. coitado. Vencedores. Com Agora, certeza. o Rafa Um tem dia a uma dia. pegada que é essa questão de enxergar as coisas antecipadamente, por conta do dom dele de ser Sim. arquiteto. Então, ele enxerga coisas que eu não enxergo. Ele cruza, né? Ele Ele enxerga cruza. coisas, pai, vamos ter problema aqui, ó. Ele tem um pouco da cabeça É. de quem projetou. Isso. Ele sabe Isso ler é- o que a é gente quis importante. Isso dizer. eu acho sensacional da parte Ai. dele. E, assim, obras mais complexas, de projetos mais complexos, eu coloco ele. Porque para ler projeto de estrutura, nossa, ele é sensacional. Né? Vocês se completam, a futura engenharia Que completa. legal. Sensacional. Então, assim, eu acho que ele vai ser um excelente profissional. Já é. Só tem 7 anos de formado, né? Eu ia perguntar. Então, tá, é menino ainda. Formado em arquitetura, né? Em Não arquitetura, em engenharia. E agora o próximo passo é tornar o Rafa o meu sucessor, né? Aqui dentro. Porque eu acho que eu vou trabalhar até uns 93. Aí depois eu toco. Ai, que bom, porque eu já tava achando que você ia falar que você quer aposentar no que vem. Eu falo, não, fica. Oswaldo, eu acho que, agora, aproveitando esse gancho de falar de obra, é que a Má falou assim, Deus me livre obra. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Não é que a gente não gosta, é que a gente aprendeu a criar, a ter esse contato com o cliente, com a criação, com o belo, especificar. Não que a gente não goste, de fato, de estar em obra. Uma que a gente não tem tempo. E eu acho que era algo também importante de comentar, porque assim, ó, às vezes senta um cliente na nossa frente e fala assim, você acompanha a obra, né? Todos. Todos Todos os clientes. Todos. A gente acompanha até certo ponto. O que é acompanhar para você, né? A gente visita a obra. A gente não acompanha a obra. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. A gente cria e a gente vai tirar uma dúvida na obra. A gente passa na obra pra gente ver o nosso filho ali crescer, né? Eu acho que era algo legal pra gente comentar. Eu né? acho. E eu acho muito isso. Não tem como uma pessoa fazer tudo bem feito. Não. É multidisciplinar. Cada um agregando e fazendo o que sabe de melhor. Então, sim, eu acho que o arquiteto tem que entender um pouco da obra. Ao longo dos anos de
de experiência, eu percebo o quanto eu evoluí. Construir a minha própria casa foi um divisor de águas para muitas coisas que eu... Não é que eu não sabia, mas que eu não tinha tanta profundidade. Então, foi muito legal. Mas hoje eu, como arquiteta, dona de um escritório que não tem um sócio ou uma sócia que vai levar o meu escritório com o mesmo empenho, a minha equipe é maravilhosa. Mas a responsabilidade delas acaba às 6h. Tchau. E tá tudo bem? A Marcela, não. A responsabilidade dela não vai embora a hora que ela vai embora do escritório às 6h. Então, eu não conseguiria continuar projetando, continuar com as demandas, respondendo o cliente, respondendo a equipe, elaborando o projeto, fazendo reunião, especificando o produto e mais me preocupando com a parte da obra. Gerenciar uma obra. Para mim, não funciona. Talvez se eu tivesse um sócio que fosse levar aquilo com a mesma sede que eu e que fosse ficar responsável por essa parte, show. Mas sozinha é impossível. Eu acho que essa separação ela é muito sadia. Assim. Sim. É muito sadia, porque assim, tem engenheiro que faz projeto também, não tem? Quarto, corredor, banheiro, quarto, corredor, banheiro. Não vai ser igual o nosso. Parede de 10, engenheiro. E eu acho assim, cada um tem no seu gente lugar, que na sua até não é especialidade. formado e é arquiteto. Então, Vamos ser sinceros, né? Tem gente que não tem a nomeação de arquiteto e é arquiteto. depois que inventaram o Instagram, tudo ficou Você mais é o que fácil. você quer, né? É incrível tudo mais isso. fácil. Agora, Coach, pegar um projeto executivo, destrinchar ele, colocar cota, viga, saber coluna, o que é cota de osso, saber o que é cota de Compatibilização, que é muito importante. É muito importante. espala. Gente, é muito complexo. Entender dos materiais. E não é à toa que a faculdade é 5 anos. Né? Não é à Mas toa. não prepara, viu? Não, e mesmo assim, eu sei. Eu acho que não prepara a gente Não, para a mas realidade. Mesmo assim, você tem que fazer É estágio, muito- tem que aprender. Você É tem muito que... utópico, você não acha? Eu acho. E eu acho que vai muito do interesse de cada um. Mas é isso que eu tô também. querendo dizer. Mesmo tendo 5 anos de profissão, tem pessoas que não são arquitetos, se nomeia como arquitetos. Não teve esse estudo, esse preparo, esse E aí início, o entendeu? cliente leigo, ele vai contrata a pessoa Pelo achando Instagram. que ela é a arquiteto. a Pelo coach formação, Instagram. Né? E, gente, é muito além. É muito além. A gente se revolta às vezes, sabe? Eu imagino, porque divide. Aí você viu que eu já até falei. Não, são concorrentes. Passam assim. Porque por daí exemplo, assim, ó, ele não tem formação, ele não passou 5 anos estudando, ele não tem noção de nada. Aí ele cobra 5 e você cobra 10. Quem que o cliente vai pagar? Então. De 5. Nossa, mas os projetos deles são lindos, porque viu tudo no Instagram. É instagramável. É Instagram. Não é executável. Nós que Ou podemos às falar. vezes- Sofre lá na obra. A pessoa se vende bem, né? Argumenta bem. Mas na hora de projetar, na hora do probleminha ali, Então, mas como daí que vai teria resolver, que né? consultar o pessoal de obra para dizer assim, viu, o projeto executivo daquela fulano, daquele ciclano. Mas às vezes nem projeto executivo tem. É uma É, planta é, baixa trabalha de com- prefeitura. Ah, você E é engenheiro, o você já render? deve ter pego. E Ah o lá, só- render? E o render? IA. E o IA e o render. Agora, vocês não sentem falta dessa... Gente, eu mudei totalmente o assunto, desculpa. Não, vocês Eu não até sentem- perdi qual era o Era assunto obra, anterior. Assunto da obra. De obra. De saber explicar isso para o cliente, de saber a diferença. O que é visita e o que é um acompanhamento, Sim. gerenciamento. Então, assim, quando um cliente senta na minha frente, eu explico tudo como eu faço e eu falo. Eu não faço gerenciamento de obra. Você sabe o que é isso? Não sei, então eu explico. O que está incluso no meu escopo? Visitas. Um projeto bem feito, bem elaborado, bem compatibilizado, não tem recorrência na obra. Então, você não vai precisar do arquiteto na obra. Isso aí. Exatamente. É isso Ai, aí. mas tudo. como não? É assim, tem que ser. Isso é o óbvio. Às Só que vezes as tem alguma pessoas não dúvida, estão né? acostumadas com essa realidade. E essa é a realidade. Nossa, essa é a verdade. O Oswaldo pega projeto de todo mundo aqui. Quantas vezes você viu nós ali na obra? Graças a Deus eu não preciso. Porque assim, vem tudo muito informado. Não Sim. tem que adivinhar nada, tá tudo ali. Então, essa diferença, só de saber, né, diferenciar. Agora, aquele profissional que tá ali na obra, ele não tá fazendo nem o projeto bem feito e nem acompanhando a obra direito. Não dá pra Não fazer dá. tudo. Você Não lembra dá. uma vez que você, lá desabafando com a gente, chorando, Ai, gente. de uma obra que foi até que tinha que ser à noite? Nunca mais. Lembra? Chorando. Eu falei, Marcela, para.
você não tem que ficar administrando obra, você tem que ir na obra para apreciar a sua obra de arte. Mas também foi um divisor de águas, porque faz muito tempo, eu tava ali, não tava no começo da carreira, já tinha um tempo. E até então eu queria tocar a obra, porque afinal precisava monetizar. Então, um serviço a mais, vou gerenciar a obra, vou ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Era à noite, num prédio comercial. Ou seja, só podia começar a trabalhar a partir das 7, mas o material que você recebe no prédio tem que estar no prédio até as 4, só pode ficar na vaga de garagem até tal hora. Eu não tenho equipe, né? Não tinha, nem tenho. Então, era o pedreiro que eu estava acostumada, o eletricista que o cliente indicou, que já fez não sei quantas obras para o eletricista. Aí você chegava lá, cadê o eletricista? Não veio. O carro quebrou. Às vezes isso é bom, né? Mas eu aparento ser mais nova do que eu sou. E eu também tenho uma voz que me deixa mais nova do que eu sou. Aí você chega lá com um profissional que não te conhece. Olha pra você, essa menina não sabe o que tá falando? Essa menina aí tem quantos anos? As pessoas não te levam a sério. A gente tá numa profissão, e não é brincadeira, nem mentira, nem demagogia, que é machista, né? Então, eu prefiro não me colocar mais nesse lugar de pessoas que estão ali que às vezes eu não conheço e que não vão respeitar o que eu tenho a dizer. Por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas que têm uma equipe que já está preparada para respeitar quem está ali. Ou seja, se a gente vai fazer uma visita pontual, que às vezes acontece, às vezes que eu fui nas obras que estamos juntos e tinha ali a equipe de pedreiro, a equipe de eletricista, a equipe de encanador, eu sempre fui respeitada, bem tratada, ouvida. Então, eu prezo muito por estar em situações como essa. E hoje, quando meu cliente me procura, desde o início, eu não gerencio obra. Os meus clientes que fizeram obra só com o Zezinho, Luizinho, Chiquinho, tiveram muitos problemas. Você tem que ter uma... Pode estar lá o Zezinho, mas tem que ter alguém gerenciando. Esse olhar é extremamente importante. Esse olhar vai fazer a ponte conosco. A gente tenta pôr tudo no projeto. Já falo para o cliente, eu não sou perfeita, eu não sou uma máquina. Às vezes uma tomada vai passar, mas quem está ali fazendo a ponte entre projeto, escritório e equipe vai nos ligar e a gente vai tirar a dúvida. Então, para mim, esse é o melhor dos mundos. Mas eu precisei passar por aquela situação que até lixo da obra eu tive que pegar. Pedaço de pizza, porque as pessoas não conseguiam pôr no lixo. O meu cliente ligava e falava assim, nossa, você está gerenciando a obra, mas a obra tá um chiqueiro. Aí eu falei, gente, eu não estudei tanto para eu ter que cuidar de marmanjo. Então, o meu negócio é projeto. É isso. E eu acho que a gente aprende também a impor certos limites pensando na nossa saúde. Hoje, antes de vir pra cá, eu vi um vídeo de uma arquiteta que eu sigo de Campinas, inclusive, que veio explicar que ela precisou dar um pause na carreira por conta de decorrências de problemas de saúde pelo excesso de estresse e de obra. Então, se a gente estudou para saber de obra, para fazer projeto, igual a gente já falou no início, não dá para fazer tudo. A gente precisa ter uma equipe, a gente precisa de parceiros como a Futura, a gente precisa de um calculista estrutural, a gente precisa de um paisagista, porque você querer fazer o projeto, o paisagismo, o acompanhamento de obra, o projeto estrutural, não tem como, não tem como. A gente vai colher os péssimos frutos que virão lá na frente com a nossa saúde. Sim. Então, é legal que todo mundo seja saudável, feliz e contente com o trabalho para que essa obra ande bem. Por isso, a gente precisa, né, do time completo aqui, de várias pessoas competentes para fazer isso tudo andar. Deixa eu colocar um negócio importante, bacana aqui no grupo. Chega um momento na sua vida profissional, até por conta de todos nós aqui já termos atingido isso, que o cliente quer falar com você. Né? Com a Isadora, com a Carla, com a Dani, com a Marcela. Independente de quem esteja no seu time, quer falar com o Oswaldo. Vocês já tomaram conta de que vocês têm que fazer, vocês têm que estar à frente disso para poder trazer trabalho para a empresa? Mas isso é interior. O interior precisa ser a Marcela, a Dani, sim, né? Tem que tomar a frente. Sim. É do primeiro atendimento, de falar com o cliente, de escolher o produto. Isso, e no estado de São Paulo, por exemplo, a Isa pode falar um pouquinho melhor, mais do que eu. É o escritório, não é a Isadora, e sim o escritório da Isa. Então, se for uma equipe dela, quem está respondendo pelo escritório é a Isadora, continua sendo ela. Então, eu acho que é a visão daqui do interior ainda. Eu acho que o educar o cliente, né, que é importante. Hoje, eu vejo no escritório, a gente tem um grupo no WhatsApp com o cliente. Então, desde a primeira conversa, já deixo isso muito claro.
Ó, aqui tem um grupo, esse grupo vai estar eu, vocês, né, os clientes e a minha equipe. Na minha ausência, quem responderá é a minha equipe. E eu percebo que eles respeitam demais a equipe. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Dani, Carol. Porque quando às vezes a Carol tá tomando conta de uma determinada etapa. Oi, Carol. Oi, Dani. Ah, isso. Então, assim, o educar, por ser interior, concordo. Mas Porque é muito restrito, eles não têm a mente aberta. Mas é o educar. A partir do momento que você educa, passa a fluir. Você tem que impor limites também, Sim. né? É muito importante você se colocar. Hoje a gente recebeu um bolo lá no escritório para a equipe de um projeto que estamos fazendo, espontaneamente, assim, só para parabenizar a equipe pelo empenho. Então é muito legal quando eles veem que não é só uma pessoa, Não. tem todo um por trás. Isso é bem legal. Mas eu não elaborei bem a pergunta. Vocês responderam num viés bacana, que eu também não tinha me atentado a isso. Eu quero saber assim, por exemplo, você manda lá o orçamento. Né? Seu escritório manda o orçamento. Quem faz esse follow-up? Mandei o orçamento, o cliente 2 semanas sem responder. Eu não faço. Eu tenho uma pessoa que faz. Precisa fazer. Mas é que eu tenho alguém que faz. Mas será que não tem que ser você? Mas que horas? Porque é Não. isso que vai trazer dinheiro pro seu Quando escritório. eu já testei as duas frentes, É não diferente, responde. é diferente. eu- Você abordar é diferente. É. Então, é por isso que eu estou dizendo, hoje, por exemplo, aqui, depois que a gente abriu o escritório agora em julho, eu até fiz uma reunião com a equipe e falei, gente, eu vou ter que me afastar um pouco da obra. Por quê? Porque o escritório hoje, da Futura, hoje é o Oswaldo. Sim. Você tem Futuramente, que sair do operacional. ainda eu preciso estar à frente Sim. de trazer o trabalho. E depois distribuir o trabalho para todo mundo. É esse o papel que eu estou dizendo. Você manda o orçamento, você faz esse follow-up semana que vem, ou daqui a 2 semanas, eu preciso dar um toque para o cliente lá, tem alguma dúvida no orçamento, você, né? Como é que é, você pretende seguir, não pretende seguir? Porque, vamos combinar, o nosso mercado é maravilhoso, mas assim, está passando por uma estabilidade. Tá, né? Não sei se vocês estão sentindo isso, mas Total. o mercado está muito inseguro, né? Para poder caminhar. E assim, a gente vive num oceano azul, mas daqui a pouco pode ser um oceano vermelho. E aí, qual que é o nosso plano para isso, né? O que a gente Eu vai lembro fazer? que na época da pandemia, que foi quando a gente mais teve um crescimento rápido por conta da demanda que aumentou bastante, nós 4 fizemos cursos para justamente aprender a sair do, eu vou usar o termo chão de fábrica, mas sair da mesa de detalhamento, Operacional. sair para subir para a fase de gestora, que a gente nunca soube ser. A gente sempre era a mão de obra que detalhava, que Tudo. criava, que renderizava, que fazia tudo. A nossa ideia, naquela época de pandemia, era, opa, peraí, a demanda está crescendo, vamos subir para a gestão. A gente tem que ter equipe para fazer esse trabalho braçal, para que a gente traga projeto. Sim. O cliente procura o escritório da Carla, da Isadora, da Dani, da Marcela, não de quem está lá detalhando. É isso. Não. Então a gente tem que sair dali, de onde a gente está, Sim. perdendo noites, virando, fazendo projeto executivo, e vamos subir para divulgação, vamos aprender a gerir esse negócio, porque isso ninguém nunca ensinou. Com certeza, Rafa aprende de obra, mas se perguntar como é que é o processo de captar o cliente, de orçar com o cliente, a hora que ele pede desconto, eu vou tirar o quê do desconto? Porque eu também não posso descer o nível de projeto. Se eu desço o nível de projeto, cai naquela primeira pergunta que você fez. Você vai negar projeto pequeno? Você não perdeu o seu cliente lá no início, ele foi grato a você, porque você entregou um bom trabalho, independente se ele era grande ou pequeno. A Dani, mesma coisa, era uma reforma de fachada do gourmet, mas ela fez o máximo que ela pôde. Agora, a gente vai pegar um projeto pequeno, vai baratear, vai entregar menos do que a gente é capaz, vai acabar manchando nosso nome, nossa carreira, só para não perder o cliente. Então, a gente tem que saber manter um padrão de excelência e, ao mesmo tempo, saber gerir. E se o mar vermelho vier, a gente consegue voltar e descer pro detalhamento de novo, se o bicho isso. pegar, né? É isso. Sim. Eu acho que é o mais difícil é transitar entre essas categorias. A única coisa que eu penso nisso é que, assim, o cliente, a hora que vai conversar com vocês, com a gente, é diferente, né? Porque as dúvidas, vocês, com certeza, por mais que você delegue para a melhor pessoa do seu time, é diferente de falar com a Marcela. Sim. É diferente. diferente. Eu É percebo diferente. essa necessidade. Então, assim, acho que a gente precisa ter esse tempo nosso para poder conquistar Sim. esse espaço, né? Ah, não, amanhã eu preciso ir lá que E eu tenho dá essa abertura. que... Exato. Porque tem profissional que não dá. Então, Isso é muito importante.
abrir o espaço para o cliente poder Sim, falar. De repente, sim. sei lá, uma coisa que você fala assim, gente, eu posso sacrificar um pouquinho minha margem aqui, Sim. porque eu vou rodar o meu time por mais 4 meses se entrar esse projeto. Sim. Às vezes é importante, só você pode tomar essa decisão, Sim. né? Com certeza. Essa visão macro, né, vem da gente. É isso. Exatamente. Agora vamos falar de novos projetos, né? Para onde nós estamos caminhando? Porque assim, eu vejo um crescimento muito grande no trabalho, de uma forma geral, dos arquitetos, na questão da qualidade. Mas para onde nós estamos caminhando com os nossos projetos? A gente procura ter a nossa identidade marcada em todos eles? Vocês, né, arquitetos, procuram ter essa identidade e falar assim, putz, eu olho para esse projeto aqui, eu vejo que é da Isadora, é da Carla. Vocês se preocupam com isso? De ter uma identidade em cada projeto que vocês fazem? Eu não. Eu também não. Você Eu não acho se que- preocupa com isso? Eu acho que acontece de forma natural. Sim. Mas hoje eu olho para projetos meus de 10 anos atrás e eu não gosto. Então eu acho que eu amadureci junto com os projetos que vieram e com os clientes que estão vindo também. Hoje eles procuram, de repente, algo mais voltado para minha linguagem atual. Mas eu não vou garantir que daqui 10 anos eu Não. faça a mesma coisa que eu faço hoje. Porque eu acho que o meu trabalho amadureceu e vai continuar mudando, assim como, né, a arquitetura é algo sempre imutável, que sempre evolui e muda. Então, eu não me preocupo com a linguagem. Mas não é eu modismo, não é um modismo, então. Existe modismo e eu tento fugir dele. Quando o cliente chega com modismo atrasado, cara, o revestimento 3D na fachada, sei lá, por exemplo. A gente usou muito isso há 5 anos atrás. Hoje em dia a gente usa um pouco menos. Então você tem que colocar Saber um pouco conduzir. do seu toque, mas alertar o cliente do que é modismo, do que já foi, né? Pra não cair naquela coisa muito marcada. Tem que ser algo mais atemporal. Eu acho que hoje em dia a gente tá Nessa um pouco mais linha. evoluída pra sair do modismo, Sim. pra não atender aquele cliente momentâneo. E a nossa assinatura, ao meu ver, ela tem que vir de uma forma sutil. Porque, afinal, quem vai trabalhar ali, ou morar ali, olhar aquele espaço, é o cliente. Então, tem que ter a cara dele, não a cara da Marcela. Mas isso penso eu, né? E aí, a nossa assinatura, ela fica ali muito sutil. Tem alguns clientes que se identificam com o meu estilo. E aí, quando eles chegam e falam isso, aí eu entendo que, obviamente, quem conhece e acompanha meu trabalho vai olhar e vai saber que fui eu. Mas é porque o cliente deu essa abertura. Então, é muito de caso a cada caso, Cada né? caso pessoal, né? E o seu, cara? Eu também não tenho essa assinatura. Também não. Não. Não que a gente saiba, né? Às É. vezes a gente tem, mas não é É. proposital. Já chegou o cliente me falar, Dani, quando eu olho os seus projetos, eu enxergo a Dani. É isso que eu quis dizer. Eu É, enxergo Só que- você. só A que Dani eu não- consigo enxergar. Só que eu não consigo É isso que eu enxergar, quis dizer. entendeu? E aí eu comecei a ter esse olhar de, tá, então o que é da Dani? Porque eu falo que as minhas inspirações, referências, são os próprios clientes, eles que trazem, porque eles que vão morar, eles que vão falar pra mim o que eles gostam, o que eles não gostam, né? Lógico que a gente tenta trazer, a gente faz workshop, a gente vai em feira, a gente viaja pra trazer essas referências, né? E trazer algo novo. Ai, nossa, eu não aguento mais fazer a mesma coisa, sempre. Né? E aí, se o cliente dá essa abertura, e o legal é que quando o cliente realmente confia, tudo que ele faz, ele pergunta pra você. Ontem eu recebi uma mensagem no grupo. Eu tinha pintado, era uma frente e uma lateral, toda de amarelinho, de uma sala, que vai ser uma fábrica de capacetes ortopédicos para bebês. E aí, ela chama Dani. Aí ela falou assim, Dani, eu fui lá hoje e eu tirei a cor amarela da parede. Tudo bem? Bonitinha. Aí eu, não, tudo bem. Aí o engenheiro, cheguei lá, peguei ela conversando com o pintor. Tipo assim, não, tá tudo bem, porque ela foi, mesmo ela tendo visto o 3D, eu acho que ela achou demais, ou ela queria algo mais clean, não queria carregar tanto, e tá tudo certo. É a identidade dela, entendeu? Mas eu trouxe o toque da Dani ali em alguns momentos, né? Eu acho isso muito importante, essa conversa, dar essa abertura, porque tem cliente que quer isso, que precisa, né? Sim. Vocês lembram na época da pandemia que a gente começou as lives do De Papo? Lembro. E teve uma live que a gente entrevistou, não lembro quem entrevistou, o Ricardo Chain. Chain. Que é um Ai, arquiteto. gente. Fantástico. Gente,
que arquiteto, que pessoa, que trabalho. É uma das pessoas que eu me inspiro. Se um dia puder ser Fiz. metade do que ele é enquanto profissional, eu vou estar muito orgulhosa de mim. E aí, naquela ocasião, ele falou É um cara algo... super simples, né? E ele é fantástico. Ele Tem uma falou educação. algo que me marcou, assim, até hoje. A obra, ela é mutável. Aham, marcou. Porque antes, pra mim, o cliente vai mudar a Intacto. parede amarela. Por que ele vai mudar a parede amarela? Mas tinha que ser amarelo, porque o amarelo... Não, é mutável. E aí, isso me deixou até mais leve, assim, sabe? Uma coisa que Muito, ele falou muito legal. Que eu lembro nitidamente da placa da obra, que ele falou que ele não colocava a fachada na frente, porque a obra é mutável, a arquitetura é mutável. Então, assim, por que eu vou colocar uma placa lá daquilo realmente que eu fiz, que era o que eu idealizei, mas que futuramente ela pode ser mudada. Mudar o revestimento, mudar a cor, mudar um detalhe. Que faz todo sentido. Faz todo sentido. É. Faz todo sentido. Vocês têm essas referências? Por exemplo, você vai fazer um projeto e fala assim, vou dar uma olhadinha nas obras do Ricardo Chaim, por exemplo. Eu tenho, Vocês mas fazem confesso isso? Estão Não. aqui minhas Não. referências. Mas eu confesso que eu costumo olhar para escritórios de fora. Que tem Chaim, eu acredito que seja um deles. Aqui na nossa cidade, nosso conterrâneo também, o Laetano. Celso Laetano, eu acredito que seja um deles. Mas eu olho muito o trabalho de escritórios que têm atuação nacional. Embora, quando eu tô em Pira, tô passeando ali no condomínio, eu vejo uma obra e falo, nossa, isso aqui tem cara de fulano. Eu entro lá no Instagram e falo, nossa, que maravilhoso. Então, acontece, mas eu olho muito esses escritórios a nível nacional, que participam de concurso. Eu uso isso para me balizar também, acho muito importante. Sobe a régua, né? É legal você ter referência, né? Eu também acho que isso é interessante, porque a gente aprende muito com quem está à nossa frente, né? Sim. Tem muita gente que está muito à nossa frente, né? Oswaldo, e você acha que a execução dos projetos hoje em dia mudou de 8 anos atrás, quando a Futura começou, para os projetos de agora? O que você mais sente? É assim, ó, eu tenho um relacionamento muito próximo com vocês todos, né? Vocês todas aqui e com outros profissionais, assim, eu procuro contribuir com isso. Eu já fiz isso com a Marcela, já fiz isso com a Dani, dando sugestão para melhorar o projeto. Porque assim, você está lá na obra, por exemplo, vou dar um exemplo. Você marca a obra por eixo ou marca a obra por face? Quem tem que responder essa pergunta? O meu mestre de obras. O que é mais fácil, marcar por eixo ou marcar por face? E aí eu tenho que trazer esse feedback para vocês. Verdade. Gente, marca a alvenaria por eixo, porque o meu mestre, o eixo da estrutura, o eixo do pilar vai estar marcado no eixo do pilar, não na face. E normalmente a gente usa o mesmo eixo de referência da estrutura para marcar a alvenaria. É uma coisa tão simples, mas que para nós que estamos lá na ponta, faz muita diferença. Então é legal ter isso. E eu já contribuí com a Dani. Eu contribuí comecei com a fazer depois que você falou. Exatamente. Aí tem assim, a marcação é osso ou é acabado? Parede osso ou parede acabado? Se você não marcar no projeto que é osso, que não é osso, a parede vai sair o cômodo vai sair com 5 centímetros menor. O cara vai estar 2,70. Mas é osso ou é acabado? Porque tem 2,5 de cada lado do revestimento, quando não tem azulejo. Então, às vezes, é um negócio tão pequeno que vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E hoje a gente tem que tomar cuidado com o documento, né? Porque o cliente É documento. é documento. Projeto é documento. Você falou que a minha casa ia ter 4,50 nessa parede aqui, tá com 4,45. Mas aconteceu num cliente. Não, mas quase é 2 centímetros. Então, Ele veio perguntar por que mas é que a diminuiu. marcação aqui não é... Tá escrito, mas onde está escrito que é osso e que não é acabado? Mas nesse caso foi o reboco. Os 2 centímetros estavam exatamente no reboco. Que provavelmente o pedreiro ele fez um reboco mais largo para esquadrar, que estava fora de esquadro, provavelmente o assentamento dos tijolos, ele foi do reboco. Ela foi catrena, ela mediu 2 centímetros. E pode acontecer. E acontece. Hoje em dia eu você tentei, eu expliquei para ela toda a situação. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos um papel muito importante de poder contribuir com esse enriquecimento. E vou confessar, os projetos de vocês estão cada vez melhores. Ai, que gostoso. Cada vez melhores. Porque assim, o que acontece aqui, meus suprimentos, vai orçar bancada. Aí eu pego o projeto de bancada e mando bonitinho para uma alvenaria. Você tem dúvida? Não, tá tudo escrito lá. Altura do espelho, rebaixo, se é cuba esculpida, se não é. Todas as informações estão lá. É muito simples para nós. Esquadria, projeto de esquadria, tudo especificadinho.
E antigamente não era assim, né? Não, Não, você- era planta. Você mandava Projeto legal. mandava Na verdade, até hoje existem Ah, tem- profissionais que tem, não tem. detalham e falam, a gente resolve na obra. É. Até Meu hoje Deus. tem, né? Não, resolve se você tem alguém competente na obra. Se não, não resolve. Vai resolver aonde? A hora que entrega, fala assim, nossa... Não deu certo. Não deu Poderia certo. ter feito assim. É. Então, assim, nós estamos num processo evolutivo Sim. bacana. Mas essa retroalimentação tem que vir. Tem que vir para vocês. Legal. Acho que é isso que vai enriquecer o trabalho de todo mundo. Vai facilitar o nosso lá na ponta. E né? qual que foi o maior perrengue que você... Quero saber de cada um. Vocês já passaram em obra. Maior, assim. Esse aqui é inesquecível. Eu vou falar para você que eu fiz... Não vai falar que foi na minha obra, hein? Não. Casa, Eu vou me levantar e vou Bem embora. rainha. Casa não. Eu fiz muito prédio, né? Fiz mais de 80 prédios já Meu verticais. Deus. Fiz. E eu fiz um prédio aqui em Piracicaba, que eu também não vou falar onde é, Depois você conta. que assim, a gente tava fazendo fundação, né? E era dia 23 de dezembro e tava caindo uma chuva, um dilúvio. E ia cair a pizzaria do lado do prédio. Ia Meu cair a pizzaria. Porque começou a desbarrancar. Eu na obra, 7 horas da noite. Meu Deus. Mandei todo mundo sair da pizzaria. Imagine só. Evacuou Meu o Deus. amigo secreto da galera. O prédio estava num aterro, uma área de aterro, que a gente só descobriu depois que escavou. Né? A gente não sabia o que tinha embaixo. E aí um Deus na minha vida, uma luz na minha vida, chamado João da Recupere, ele levou para mim, ele levou 23 de dezembro, era 7 horas da noite, umas placas de concreto. A gente entrou com a máquina lá, fez a contenção Meu Deus. e a pizzaria não caiu. Tá lá. Ai, Já graças a sabemos Deus. que o seu coração tá forte, né? Não, pensa, podia ser um desastre imensurável. Meu Deus. Foi o maior perrengue que eu passei na minha Ah, vida. não, agora nem Graças a vamos Deus. contar, porque depois desse... Mas eu acho que É, eu não. lembro de perrengue assim. Ah, um perrengue. perrengues também não lembro. existem, né? Mas assim. Pequeno, é, perto. É, não, perto Não, disso. Eu lembro de perrengue assim, muito Ah, grande em obra. É porque a gente esquece, né? É igual quem faz tatuagem, na hora dói. Depois você esquece, você faz outra, entendeu? Mas esse marcou, esse foi. É que o seu é um bem perrengue, né? É. Não é um Ele perrengue. marcou pra todo mundo, né? né? Então, Pelo amor de Deus, imagina. E você, Mar? Olha, tiveram dois, assim, que a gente conversando me vieram à cabeça. Um foi um apartamento, que a gente também gerenciou a obra, então eu tive que resolver o perrengue. Não sabia de nada, não é mesmo? Nós havíamos detalhado toda a bancada. Apartamentos hoje, a gente sabe, são pequenos, então a bancada tinha que ser exatamente do tamanho do projeto. E a marmoraria mandou 5 centímetros maior. Os 5 centímetros maior comiam o espaço da geladeira do cliente. Essa bancada subiu por içamento, porque não cabia no elevador. Nossa. Teve que descer por isso. Aí tive que ligar na marmoraria. Vocês não seguiram o projeto, estava detalhado, não cabe a geladeira, eu preciso dos 5 centímetros, piriri, pororó, pururu, aquela coisa toda. Desceu a bancada pelo içamento, voltou para a marmoraria, refez, voltou de novo. Então foi bem estressante, mas deu certo. E o bom é que no projeto estava certo. Então ali eu estava respaldada. E aí teve um outro perrengue que também não tinha a ver com o projeto de arquitetura em si, tinha a ver com um projeto de engenharia, uma construção que nós fizemos num condomínio. O terreno tinha aclive e a gente tinha feito um arrimo para compensar ali o aclive e tal. E o cliente me mandou num sábado uma foto. O nosso muro de arrimo caiu. E as fotos e o muro caído, assim. A sorte de todos nós ali envolvidos é que não tinha nenhuma casa atrás e nenhuma construção, nenhuma pessoa. Era final de semana, ninguém se machucou. E aí, a hora que eu vi aquilo, já deu uma taquicardia. Eu falei, meu Deus, vamos acionar o engenheiro. E aí, acionou o engenheiro. Enfim, tudo se resolveu. Mas foi bem desgastante, assim, para todas as partes. E mesmo não fazendo parte do meu projeto, né? Então, teoricamente, não é culpa minha nesse caso. Você fica ali, você se compadece, né? Da situação do cliente, da situação do engenheiro, da situação do pedreiro, do mal-estar, de como isso vai se resolver. Então, você acaba se envolvendo e tentando pôr panos quentes, enfim. Então, foi bem complicado, mas deu tudo certo. No final, sempre dá, né? Agora, pode lembrar de algum perrengue aí. Eu tenho um outro aqui. Olha lá, você vai lembrando. Na verdade, eu tenho dois. Nós fomos chamados, a gente fez um orçamento
por uma obra no Morada e a gente não pegou o orçamento. Lá em 2018, a gente não pegou. Passados 14 meses, mais ou menos, esse cliente nos procurou. Falou, olha, assim, fulano, você orçou essa obra aqui? Ah, tudo bem, não me lembro, tal. Nós contratamos uma outra empresa e nós estamos com problemas sérios na obra. Daí o que aconteceu? Você lembra dessa, né? O cara tinha um arrimo de 6 metros no fundo e o cara não seguiu o projeto e o muro de arrimo estava assim, ó. 6 metros de Com altura. uma barriga assim. Socorro. Com uma outra Medo. construção atrás. Já estava construído. A casa estava com a primeira laje concretada e com a estrutura da segunda começar. Aí começou a forçar. Eu tenho um perrengue, achei agora. Daí, Mas é a simples. primeira reunião com os dois, a cliente começou a chorar já na primeira que dó. reunião. Ai, Que era meu sonho, que agora eu não sei. Sonho. Meu Deus. Aí eles desfizeram o contrato com uma empreiteira, que não era uma construtora. Nós derrubamos o muro de arrimo inteirinho. Fizemos desde lá de baixo inteirinho. Fizemos as linhas de dreno, impermeabilização. Terminamos a casa e eles estão felizes. amei. Que bom. Tá vendo? E o segundo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, Mesma né? coisa. A gente estava fazendo uma casa lá no Morada e nesse terreno, e do lado tinha um terreno que a gente usava como terreno de apoio, lote de apoio, e embaixo dele uma outra casa. E aí a gente foi entregar o lote de apoio, que estava terminando a parte grossa, e a máquina passou lá embaixo, eu fui dar uma olhada no muro de arrimo do cara, uns 5 metros de altura, com tijolo baiano. Eu bati na casa, falei com o proprietário, aqui a casa é alugada. Aí eu falei com o meu cliente, falei, era bom você falar com o dono aqui, porque o muro dele vai cair. Nossa. Gente, uma terra encostada naquele tijolo Meu baiano, eu Deus. falei, gente do céu. Aí ele falou, né, ligou pro cara, que não tinha nada a ver com o assunto, falou, meu engenheiro esteve aqui, falou que o muro vai cair. Não, fui eu que fiz, tá tudo certo. O muro caiu. Nossa. Em cima da piscina. E não faz tempo, né? Porque eu lembro que caiu um muro no Morada faz pouco tempo, Não, uns mas 2 não- acho que anos. não foi Acho que não essa. foi isso. Ah, foi. Nossa, outra. vocês Nossa, veem você que vê o que Morada. Faz uns 2 E anos. você vê que muros Então, eu acho caindo que é algo é- mais comum do que a gente imagina. Faz mais. Deus me livre. Faz mais de 2 anos? Faz mais. O muro caiu em cima da piscina. Ai, também não tem machucado ninguém. Então, assim, gente, é muita responsabilidade para colocar na Parece mão de qualquer bobagem, um. né? Parece bobagem, mas não é. É sério. Às vezes você coloca em risco vida, né? Já pensou? Pelo amor de Deus. E aí, às vezes, a gente escuta o cliente falando: nossa, mas o engenheiro colocou não sei quanto de ferro, acha que eu vou construir um prédio. É porque essa pessoa não tem noção, né? Que Não. quem está projetando tem que respaldar todo mundo. Todo mundo que vai estar ali, que vai morar ali, que vai trabalhar ali. E a ele mesmo. É Sim. muita responsabilidade. Sim, é muita Então, vai responsabilidade. pôr o ferro, sim. É complicado, né? É. O meu, na verdade, é mais simples, né? Não caiu nada. Pois Mas eu peguei uma obra no Reserva do Engenho que a topografia era 9 metros de desnível. Isso, vocês sabem, né? 9 metros? 9 metros. Ele chegou a primeira vez no escritório, ele falando assim, eu tenho um terreno assim, assado, mas assim, no meu olho, acho que tem 5, 6 metros de Meu Deus desnível. do céu. No meu olho. Porque assim, Tá engana, com né? Mas engana, né? Engana bastante. Foi fazer a topografia, 9 metros. Tá bom, vamos fazer. Fiz 3 níveis. Garagem, térreo, sobrado. Subi o máximo permitido pelo condomínio, que todos os condomínios têm normas, né? Recuo, beleza. Projeto lindo, aprovado por tudo, né? Começou a obra. Começou a cavar. Achou uma rocha. E aí, o que você faz? Ele alugou uma máquina, pagou 6 mil dessa máquina para triturar essa rocha. E a rocha não quebrou. Não Meu quebrou. Deus. Aí, o que a gente teve que fazer? Subir a garagem. Teve que alterar Subir o todos projeto. os níveis. Mas a fundação já estava feita. Já estava no segundo pavimento. A garagem já tinha feito, né? Ali, aquela parte de fundação, a gente subiu os níveis para poder resolver o pavimento térreo, só que a garagem ficou mais alta. Então, assim, a obra ainda está acontecendo. Mas eu estou rezando para qualquer carro possa subir na garagem. Porque o povo vai passar e vai falar assim, nossa, Mas o o arquiteto condomínio não tem o que fazer. ele entendeu Ele isso. liberou. aceitar. Porque Ele assim, tem eu que tive que abrir mexer em brecha na todos os norma. níveis, só que a garagem ficou acima do permitido Meu de inclinação. Não tem o que fazer. Tive que fazer mais degraus. Mas assim, tentamos de tudo quanto é forma.
e não conseguiu resolver. Tive que mexer em todo o projeto, em todos os níveis, aprovar novamente. Mas assim, estamos lá, rezando. Eu acho que carro baixo vai bater. Vai ter que andar de trator. De caminhonete. Eu tenho uma pergunta. O engenheiro não poderia ter pedido uma sondagem? Foi feito uma Foi sondagem. feito e mesmo assim não pegou. A rocha não pegou, depende porque é do- 9 metros, né? Então, mesmo assim, eu tive 5 metros de arrimo. Lá em cima tem 5 metros. Eu consegui, de 9, consegui 4. Caramba. 4,5. Gente, não vai Sim. mais Não, a pena vender isso. isso é uma contingência, né? Não tem como evitar. 9 metros de arrimo, gente. Esse é um barranco. Nossa, muita coisa. E lá o terreno não são tão largos, são É, grandes. é. O quê? De 30? De profundidade? Então, 9. É 30, né? 30 ou 32, se eu não me falha a memória. Então, você vai de 9 metros para 30. Nossa. É um Eu barranco. lembrei do perrengue. Ah lá, a gente vai lembrando. E teve mais perrengue, ele existe. mas aí não é culpa de ninguém. Fiz um projeto e coloquei uma geladeira específica e o cliente mudou a geladeira para Samsung. E a Samsung, aquela Samsung Touch, que se fala sozinho, né? Então, se acontece, ela é maior, então não cabia. O que eu tive que resolver? Depois o armário, Florence, lindo, Nossa. maravilhoso, feito. Eu fiz um nicho. A ideia foi fazer um nicho atrás, como nicho de banheiro. Ah, que legal! Ah, que grande ideia! Foi. E você embutiu a geladeira. Embuti a geladeira, porque a geladeira ficava assim, a pia aqui e a geladeira aqui, ó. Meu Deus. Assim, o que eu ia fazer? Armário, pedra pronta, tudo de primeira. Não A deixa geladeira garantia custa- da Samsung ver, né? A geladeira custa 30 pau. O que eu vou fazer com aquela 30 mil reais? O que eu vou Faz com a fazer? geladeira o seu. Não, ué. e ele que o sonho dele era aquela geladeira, ele não falou na época do projeto, decidiu comprar depois. Bloqueei o vídeo pra Samsung. Eu fiz. Por quê? Né? Eu falei porque não deixa a garantia da Samsung ver É. que você embutiu a geladeira. Não, mas na verdade, o que eu fiz? Eu fiz um nicho. Eu sei. Um nicho Você de ganhou banheiro. mais profundidade. Profundidade para poder resolver. Mas até a gente Bem achar essa solução, Perrengue. a cabeça A gente vai fica fazendo nervoso, né? Dani. Dani. O Oswaldo estava envolvido Ah. nesse. Resolvemos. Resolvemos. Então tá bom. Tudo tem solução. É, tudo. Assim, foi pequeno. É que assim, eu tenho um olho que às vezes eu não quero ter esse olho. Eu cheguei na obra, bati o olho no espaço. Não vou falar o que é, você vai lembrar. Eu falei, não vai caber aqui. Chamei o Oswaldo. Peguei a trena, dito e feito. Não ia caber o eletro. Oswaldo, eu fiquei desesperada. Eu acho que essa história a gente sabe também. Sabe? Eu fiquei desesperada. Podcast Dani. Desesperada. Eu fiquei assim, desnorteada, porque eu não aceito errar. Então, né? Oswaldo, aconteceu isso. Oswaldo, calma, a gente vai fazer uma operação. Aí o Oswaldo resolveu, teve que tirar uma peça lá, cortou a peça, voltou no lugar. Graças a Deus foi íntegra a peça e resolveu o problema. Mas eu acho que de obra, assim, de erro, foi um erro de projeto. Depois eu fui consultar o projeto, o que foi feito? O espaço foi feito justinho para caber. Mas tem que ter aqueles espaços, né? Uma folga, né? Folga Uma do folga. lado. E a hora da revisão eu não me atentei, porque eu não consultei qual era o eletro, né? Tipo assim, você tem que pegar o eletro, ver a medida, tudo certinho. Então aí a gente identificou, mas deu tudo certo no final, não caiu muro, não quebrou nada. Não teve prejuízo pro cliente. Não teve prejuízo. Um perrenguezinho. Mas deu tudo certo. No outro dia eu esqueci, erro de projeto. Eu esqueci numa obra, a gente tem uma calha pra gelo, assim como eu fiz na minha casa. Eu esqueci que a água do gelo tinha que ir pra algum lugar. Aí eu fui na hora e falei, meu Deus, eu esqueci. Por que não um balde, né? Não, minha cliente ia jogar o balde na minha cabeça. Aí eu olhei pro empreiteiro e falei, amigo, eu esqueci, será que você pode fazer aqui, por favor, o esgoto para coletar essa água? Depois você me passa o valor, por favor, não passe para o cliente, porque isso foi um erro de projeto. Tá bom, dona Marcela, graças a Deus não tinha posto o piso, eu vou resolver. Tá bom. Na outra semana eu fui fazer uma outra visita. Ai, deu certo, deu. Quanto ficou? Não ficou nada não, depois traz uma cervejinha aí pra nós. Então, é legal também ter essa Parceiros, parceria, né? Sim, E foi um erro de projeto, mas ainda bem que a gente fez Sim. essa visita. Aí as visitas são importantes. sim. E já conseguiu identificar, já resolveu. Não foi bem perrengue, né? Foi só... Não, um caso. Dia a dia da gente. É. É.
Gente, muito bom. Nós estamos 1 hora já. Não. Olha. Passa, Podia né? ficar falando. A gente podia ficar a tarde toda aqui, porque o papo é muito bom, flui. Na hora que parar de gravar, a gente continua mais 1 hora. O assunto tem, né? Vamos trazer o bolo aqui pra cima. É. Eu queria agradecer a todos vocês. Foi uma honra, um prazer que vocês estão comemorando essa data junto com a gente aqui na Futura. Eu não vou falar que quando a gente fizer de 16 eu vou trazer vocês de volta, porque é muito tempo envolvido. De 10, Osão. Vamos né? fazer com menos, né? Vamos fazer com 10. Mas eu queria agradecer imensamente e dizer que a Futura está com as portas abertas para vocês. Vamos continuar com essa sintonia, né? Eu sou muito grato em tudo que vocês têm feito por nós, pelas indicações, pelo trabalho que a gente tem feito junto. E assim, ver que os nossos clientes ficam muito felizes com a gente, né? Eu acho que isso é o mais prazeroso. É que eu falei no início, não é simplesmente entregar um projeto, entregar uma casa. É participar de tudo isso e entregar algo muito maior para o cliente do que só a casa dele. É isso, esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, né, Rafa? Em Sim, nome sim. meu, do Rafa, dos nossos colaboradores, com a presença de vocês aqui. A gente que agradece pelo convite. Obrigada pelo espaço, ouvir nossas fofocas aqui, nossas histórias loucas, né? Mas obrigada por estar sempre junto com a gente também. Muito Somos obrigado. um time. Muito obrigado. Isso aí, tamo Rafa? junto. Obrigada. Viu? Não é isso, agradecer a oportunidade de estar todo mundo aqui. É isso. Deixar as portas abertas para todos aqui. O Rafa falou muito, achei. Eu sempre falo. O próximo ele que vai conduzir. Já foi uma conquista trazer o Rafa. Sim. É, já E foi como a muita gente coisa, falou, né? é um engenheiro contra 5 arquitetos É, aqui. não é fácil, não é fácil. Mas eu venci. Eu venci. Ah. Pessoal, obrigado. Até a próxima.